Artigo 6. A prudência prescreve a finalidade das virtudes morais. Parece que a prudência prescreveria a finalidade das virtudes morais, pois, como a prudência está na razão e a virtude moral na faculdade apetitiva, parece que a prudência está para a virtude moral como a razão para o poder apetitivo. Ora, a razão prescreve a finalidade da potência apetitiva. Logo, a prudência prescreve a finalidade das virtudes morais. Ademais, é sábio que o ser humano excede as coisas irracionais por meio da razão, mas tem outras coisas em comum com elas. Assim, as partes irracionais do ser humano estão para a razão, como as criaturas irracionais estão para o ser humano. E a finalidade da existência das criaturas irracionais é o ser humano, segundo a política. Logo, todas as outras partes do ser humano estão ordenadas à razão como a seu fim. Como foi dito acima, a prudência é a reta razão das ações. Logo, todas as ações estão ordenadas à prudência como a um fim. É ela, portanto, que prescreve a finalidade de todas as virtudes humanas. Ademais, é próprio da virtude, arte ou potência que diz respeito às finalidades que comande as outras virtudes ou artes, as quais, por sua vez, estão relacionadas com os meios. Ora, a prudência organiza as outras virtudes morais e as comanda, portanto, indica-lhes suas finalidades. Mas contra isso o filósofo afirma na Ética que a virtude moral faz com que a intenção seja reta, enquanto a prudência retifica o meio. Assim, não faz parte da prudência prescrever a finalidade das virtudes morais, mas apenas organizar os meios relacionados com esse fim. Respondo, dizendo que o fim das virtudes morais é o bem do ser humano. O bem da natureza humana está de acordo com a razão, como declara Dionísio Areopagita no 4º capítulo dos Nomes Divinos. Daí que as finalidades das virtudes morais preexistam na razão. Ora, assim como na razão especulativa existem algumas coisas que são conhecidas naturalmente, que tangem o entendimento, e algumas que são conhecidas por meio delas, a saber, as conclusões que tangem a ciência, existe também a razão prática. Certas coisas que preexistem como princípios naturalmente conhecidos. E estes princípios são as finalidades das virtudes morais, porque as finalidades equivalem, nos assuntos práticos, aos princípios nos tópicos especulativos, como foi dito anteriormente. Há, pois, na razão prática, coisas que equivalem às conclusões da razão especulativa, que são os meios que derivamos das próprias finalidades. São estes o objeto da prudência, que aplica princípios universais a conclusões particulares de ações. Assim, não pertence à prudência prescrever a finalidade das virtudes morais, mas apenas organizar os meios para que se chegue a esse fim. A primeira objeção deve-se responder que a razão natural, conhecida como sinderesis,
prescreve o fim para as virtudes morais, como se declarou anteriormente, mas não há prudência pela razão acima discutida. E isso é suficiente como resposta à segunda objeção. A terceira objeção responde que a finalidade não pertence às virtudes morais, como se elas prescrevessem o fim, mas porque elas tendem à finalidade por meio do comando da razão natural. Para isso, são auxiliadas pela prudência, que lhes prepara o caminho, dispondo-lhes os meios. Daí que a prudência seja mais excelente que as virtudes morais e as mova do mesmo modo que o entendimento dos princípios move a ciência. Artigo 7. Cabe à prudência encontrar o meio nas virtudes morais? Parece que não caberia à prudência encontrar o meio nas virtudes morais, pois conseguir encontrar o meio é a finalidade das virtudes morais. Mas a prudência não prescreve o fim das virtudes morais, como já se discutiu acima. Logo, a prudência não encontra um meio nas virtudes morais. Ademais, aquilo que existe por si mesmo parece não ter causa, já que seu próprio ser é sua causa. Porque cada coisa é causa de seu próprio ser. Ora, estar no meio condiz com a virtude moral por si mesma, de acordo com sua definição, como fica evidente pelo que se disse anteriormente. Portanto, a prudência não produz o meio, mas virtudes morais. Além disso, a prudência opera segundo a razão, mas a virtude moral tende ao meio segundo a natureza, como declara Cícero, sobre a invenção retórica. A virtude é um hábito segundo a natureza que concorda com a razão. Logo, a prudência não prescreve o meio para as virtudes morais. Contra isso, porém, declara-se na definição da primeira objeção do artigo 5º que a virtude moral é encontrada em uma medida determinada pela razão, conforme a pessoa sábia determinará. Respondo dizendo que se conformar a reta razão é precisamente o fim próprio de cada uma das virtudes morais. Assim, a intenção da temperança é que o ser humano não se desvie da razão por causa da concupiscência. Do mesmo modo, a fortaleza existe para que a pessoa não se desvie do reto juízo da razão por conta do temor ou da audácia. E este fim é prescrito ao ser humano segundo a razão natural, pois a razão natural dita a cada pessoa que haja de acordo com a razão. Entretanto, cabe à prudência dispor a maneira e os meios conforme os quais a pessoa agirá para alcançar a medida racional. Pois, embora a finalidade da virtude moral seja alcançada à medida racional, essa medida é encontrada pela reta disposição das coisas que são dirigidas a essa finalidade. E isso é suficiente para responder à primeira objeção. Quanto à segunda objeção, deve-se dizer que assim como um agente natural faz com que uma forma esteja na matéria, mas não conforma a matéria exatamente segundo as características dessa forma.
Assim também a prudência prescreve o meio das paixões e operações, mas não faz com que a virtude seja orientada buscar para a busca do meio. A terceira objeção deve-se dizer que a virtude moral tende a atingir naturalmente o meio. Porém, como o meio não se encontra do mesmo modo em todos os assuntos e a virtude moral sempre opera do mesmo modo, é insuficiente e requer o julgamento da prudência. Prescrever é o ato principal da prudência. Parece que prescrever não seria o principal ato da prudência, pois prescrever relaciona-se com as coisas boas que devem ser realizadas. Mas Agostinho, no livro 14 sobre a Trindade, estabelece que o ato da prudência é precaver-se das ciladas. Portanto, prescrever não é o principal ato da prudência. Ademais, prescrever ou comandar parece pertencer à vontade, cujo objetivo é chegar a algum fim, e move as outras potências da alma. Mas a prudência não está na vontade, mas na razão. Portanto, o ato da prudência não é comandar. Porém, do contrário, o filósofo diz na Ética que a prudência é preceptiva. Respondo dizendo que a prudência é a reta razão dos modos de agir, como foi dito acima, no artigo 2. Disso resulta necessariamente que o ato principal da prudência é idêntico ao ato principal da razão dos modos de agir. De fato, existem 3 atos desse tipo. O primeiro dos quais é tomar conselho, que se relaciona com a descoberta, pois tomar conselho é procurar como foi afirmado anteriormente. O segundo tipo de ato é julgar a respeito do que é descoberto e consiste em um raciocínio especulativo. Mas a razão prática, que é ordenada para a ação, vai além, e seu terceiro tipo de ato consiste na aplicação dos conselhos e dos julgamentos a ações. Com este terceiro tipo de ato é o que mais se aproxima da finalidade da razão prática. Daí que se encontre aqui o ato principal da razão prática e, consequentemente, da prudência. O sinal disso é que a perfeição da arte consiste em julgar e não em prescrever. Por isso, aquele que erra voluntariamente em sua arte, com um julgamento que parece correto, é considerado melhor artífice do que aquele que erra involuntariamente, porque este parece errar devido a um julgamento errôneo, mas em relação à prudência é o contrário, pois, segundo a ética, é mais imprudente aquele que erra voluntariamente, mostrando-se assim deficiente no ato principal da prudência, do que aquele que erra involuntariamente. Portanto, quanto à primeira objeção, deve-se declarar que o ato de prescrever estende-se quer ao seguimento do bem, quer à evasão do mal. Porém, Agostinho não atribui à prudência a precauções contra as ciladas como se fora seu ato principal, mas como ato que não continua na pátria celeste. Segundo a objeção, deve-se dizer que o
Bom conselho é necessário para que as coisas boas que são descobertas sejam aplicadas às ações. Assim, prescreve fazer parte da prudência que toma bom conselho. Terceira objeção, deve-se declarar que mover de modo simples pertence à vontade. Mas prescrever comporta um movimento com certa ordem. Portanto, prescrever é um ato da razão, como foi dito anteriormente. A solicitude pertence à prudência? Parece que a solicitude não faria parte da prudência, pois a solicitude amplia inquietação. Como declara Isidoro no livro das Etimologias, em que define o solícito como aquele que é inquieto. Ora, o movimento pertence, no mais alto grau, à faculdade apetitiva e, por conseguinte, à solicitude também. No entanto, a prudência não está na faculdade apetitiva, mas na razão, como se disse acima. Portanto, a solicitude não pertence à prudência. Além disso, a solicitude parece se opor à certeza da vontade. Daí que se declare que, 1 Samuel 9:20, que Samuel disse a Saul: acerca das mulas que perdestes há 3 dias, não seja solícito, já foram encontradas. Ora, sendo uma virtude intelectual, a certeza da verdade pertence à prudência. Portanto, a solicitude mais se opõe à prudência do que lhe pertence. Além disso, o filósofo declara que o homem magnânimo é lento e descontraído. Ora, a lentidão é contrária à solicitude, como a prudência não se opõe à magnanimidade, pois o bem não se opõe ao bem, como se declara nas categorias. Parece que a solicitude não pertence à prudência. Pelo contrário, está escrito em 1 Pedro 4:7, sede prudentes e vigiai em orações. Ora, a vigilância é idêntica à solicitude. Logo, a solicitude pertence à prudência. Eu respondo que, de acordo com Isidoro, disse que um homem é solícito por meio de perspicácia, soler, e de ser alerta, citus, na medida em que, por uma certa astúcia da mente, está alerta para fazer o que for necessário. Agora, isso pertence à prudência, cujo ato principal é um comando sobre algo que já foi aconselhado e julgado em questões de ação. Por isso, o filósofo declara que devemos ser rápidos na execução do conselho adotado, mas lentos no aconselhar-se. Portanto, a solicitude pertence de modo apropriado à prudência. Por esse motivo, Agostinho declara sobre os costumes da Igreja, número 24, que a prudência mantém a mais cuidadosa vigilância e atenção, para que não sejamos enganados aos poucos ou pegos desprevenidos pelos maus conselhos. A primeira objeção deve-se dizer que o movimento pertence ao poder apetitivo quanto ao princípio do movimento, mas no que diz respeito à direção,
ao comando da razão em que consiste a solitude. A segunda objeção deve-se dizer que, de acordo com o filósofo, não se deve buscar certeza igual em todas as coisas, mas em cada questão de acordo com o seu próprio modo. E como a questão da prudência são os contingentes singulares acerca dos quais se desdobram as ações humanas, a certeza da prudência não pode ser tão grande que seja desprovida de toda a solicitude. Quanto à terceira objeção, deve-se afirmar que o homem magnânimo é lento e descontraído, não porque é solícito por nada, mas porque não é excessivamente solícito em relação a muitas coisas, mas confia em assuntos em que se deve confiar e, acerca dessas coisas, não se superfluamente solícito. Porque o excesso de medo e a desconfiança são causados por excesso de solicitude, uma vez que o medo faz uso de conselhos, como declarado acima, quando estávamos tratando da paixão do medo. A prudência envolve o governo de muitos ou apenas de si mesmo. Artigo 10. Parece que a prudência não envolveria o governo de muitos, mas apenas de si mesmo, pois o filósofo afirma que a virtude direcionada ao bem comum é a justiça, mas a prudência difere da justiça. Portanto, a prudência não se dirige ao bem comum. Além disso, parece ser prudente aquela pessoa que busca e faz o bem a si mesma. Ora, aqueles que procuram o bem comum negligenciam o próprio, portanto não são prudentes. Ademais, a prudência é especificamente destinada à temperança e da fortaleza. Ora, a temperança e a fortaleza parecem estar relacionadas apenas com o bem próprio de uma única pessoa. Ora mesmo, portanto, aplica-se a prudência. Pelo contrário, Nosso Senhor disse: quem pensas é o servo fiel e prudente a quem seu Senhor constituiu sobre sua família. Respondo que, de acordo com o filósofo, alguns sustentaram que a prudência não se estende ao bem comum, mas apenas ao bem do indivíduo. E isso porque eles pensam que o ser humano não é obrigado a buscar outro que não seja o seu próprio bem. Mas essa opinião se opõe à caridade, que não busca o que seja seu. Portanto, o apóstolo diz de si mesmo: não buscando aquilo que é proveitoso para si mesmo, mas para muitos, a fim de que sejam salvos. É de fato contrário à razão aquele que julga que o bem do indivíduo seja melhor do que o bem comum. Consequentemente, uma vez que pertence à prudência aconselhar retamente, julgar e comandar os meios de obter um fim devido, é evidente que a prudência diz respeito não apenas ao bem privado do indivíduo, mas também ao bem comum das multidões. Quanto à primeira objeção naquela passagem, o filósofo refere-se à virtude moral. Ora, assim como toda virtude moral direcionada ao bem comum é chamada justiça legal, a prudência direcionada ao bem comum é chamada prudência política, porque a política é para a justiça legal o que a prudência em
Sentido simples é para a virtude moral. Em resposta à segunda objeção, deve-se dizer que aquele que busca o bem de muitos busca, em consequência, o próprio bem, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o bem individual é impossível sem o bem comum da família, Estado ou reino. Daí que Valério Máximo diga: feitos e ditos memoráveis. Dos romanos antigos que prefeririam ser pobres em um império rico do que ricos em um império pobre. Em segundo lugar, porque, como o ser humano faz parte do lar e do Estado, ele precisa considerar o que é bom para si, sendo prudente com o bem de muitos. Pois esse motivo, Agostinho afirma que qualquer parte que não se harmoniza com o todo é repulsiva. Quanto à terceira objeção, mesmo a temperança e a benevolência podem ser direcionadas para o bem comum. Por isso, existem preceitos legais a respeito delas, conforme declarado na Ética. No entanto, a prudência e a justiça têm mais condições de serem direcionadas ao bem comum, uma vez que pertencem à faculdade racional que considera diretamente o universal, da mesma forma que a parte sensível relaciona-se com as coisas sensíveis. A prudência a respeito do bem próprio é da mesma espécie daquela que se estende ao bem comum. Parece que a prudência relacionada com o bem próprio seria da mesma espécie daquela que se estende ao bem comum, pois o filósofo diz que a prudência política e a prudência são o mesmo hábito, mas sua essência não é a mesma. Além disso, o filósofo afirma que a virtude é a mesma em uma pessoa boa e em um bom governante. Ora, a prudência política está principalmente no governante, em que é arquitetônica. Como, pois, a prudência é uma virtude de uma pessoa boa, parece que a prudência e a política são o mesmo hábito. Ademais, um hábito não é alterado em espécie ou essência por coisas que são subordinadas entre si. Ora, o bem particular que faz parte da prudência em sentido simples era subordinado ao bem comum que pertence à prudência política. Portanto, a prudência e a política não diferem quer especifica, quer essencialmente. Pelo contrário, há diferentes ciências políticas que não são direcionadas ao bem comum do Estado. A economia doméstica relacionada com o bem comum do lar ou da família. A economia monárquica refere-se às coisas que afetam o bem de apenas uma pessoa. Portanto, por razão semelhante, existem diferentes tipos de prudência correspondentes a esses diferentes assuntos. Respondo que, de acordo com o que foi afirmado anteriormente, as espécies de hábitos diferem segundo a diferença de objeto considerada em seu aspecto formal. No entanto, o exame formal de todas as coisas direcionadas para um fim é encontrado no próprio fim, como demonstrado acima, em que as espécies de hábitos diferem por sua relação com fins diferentes. Ora, o bem-estar individual
o bem da família e o bem da cidade e do reino são fins diferentes. Portanto, deve haver diferentes espécies de prudência correspondentes a seus fins diferentes, de modo que a prudência em sentido simples, que é direcionada ao bem próprio, e existe outra prudência doméstica dirigida ao bem comum do lar. E há uma terceira, a prudência política direcionada ao bem comum do Estado ou reino. Logo, deve-se responder à primeira objeção dizendo que o filósofo não quis dizer que a prudência política é substancialmente o mesmo hábito de qualquer tipo de prudência, mas que é o mesmo da prudência dirigida ao bem comum, que é chamada de prudência de acordo com a noção comum de prudência, ou seja, como sendo a reta razão aplicada à ação, e que é chamada de política enquanto direcionada ao bem comum. A segunda objeção deve-se afirmar com clareza, como declara o filósofo, que é pertinente a uma pessoa boa ser capaz de bem governar e obedecer. Essa virtude de uma pessoa boa inclui também a de um bom governante. Porém, a virtude do governante e a do súdito diferem em espécie, como a virtude de um homem e de uma mulher, como declarado pela mesma autoridade. A terceira objeção deve-se dizer que até mesmo fins diferentes que estão subordinados uns aos outros fazem com que as espécies de um hábito diverjam. Por exemplo, hábitos direcionados à equitação. A vida militar ou civil diferem especificamente, mesmo que seus fins estejam subordinados uns aos outros. De maneira semelhante, embora o bem do indivíduo seja subordinado ao bem de muitos, isso não impede que essa diferença faça com que os hábitos difiram especificamente, mas segue-se que o hábito que é direcionado para o fim último seja o principal e impere sobre os outros hábitos. Artigo 12. A prudência diz respeito aos súditos ou apenas aos governantes? Parece que a prudência não diria respeito aos súditos, mas somente aos governantes, pois o filósofo declara que a prudência é a única virtude que é própria de um governante, enquanto as outras são comuns a súditos e governantes, e que a prudência do súdito não é uma virtude, mas uma opinião verdadeira. Além disso, na política, é afirmado que um servo não é competente para a deliberação, mas a prudência faz com que se delibere bem. Portanto, a prudência não é adequada para servos ou súditos. Ademais, a prudência é prescritiva, como indicado acima. Mas prescrever não é da competência dos servos ou súditos, mas apenas dos governantes. Logo, a prudência não está nos súditos, mas apenas nos governantes. Pelo contrário, o filósofo declara que existem duas espécies de prudência política, uma das quais é legislativa e pertence aos governantes, enquanto a outra recebe o nome comum de política e trata de ações individuais. Ora, pertence também aos sujeitos realizar essas ações individuais. Portanto, a
prudência não está apenas nos governantes, mas também nos súditos. Respondo que a prudência está na razão. Ora, governar é próprio da razão. Portanto, é adequado que a pessoa raciocine e seja prudente na medida em que tem participação no governo. Mas é evidente que o súdito, enquanto súdito, e o servo, como servo, não são competentes para governar, mas para serem governados. Portanto, a prudência não é uma virtude de um servo enquanto servo, nem de um súdito enquanto súdito. Contudo, visto que todo ser humano, por ser racional, tem parte no governo de acordo com o julgamento da razão, é proporcionalmente competente para ter prudência. Assim, é manifesto que a prudência está no governante, de modo da arquitetura. Nos súditos, porém, ao modo do artesanato. A primeira objeção deve-se dizer que o ditado do filósofo deve ser entendido estritamente, a saber, que a prudência não é a virtude do súdito como tal. Quanto à segunda objeção, o servo não pode deliberar enquanto servo, isto é, como instrumento de seu senhor, mas ele delibera na medida em que é um animal racional. Sobre a terceira objeção, deve-se afirmar que, por meio da prudência, uma pessoa não comanda apenas as outras, mas também a si mesma, posto que se diz que a razão comanda as faculdades inferiores. Artigo 13. Os pecadores podem ser prudentes? Parece que poderia haver prudência nos pecadores? Pois Nosso Senhor disse que os filhos desse mundo são mais prudentes com sua gente do que os filhos da luz. Ora, os filhos deste mundo são pecadores, portanto, pode haver prudência nos pecadores. Além disso, a fé é uma virtude mais excelente do que a prudência e pode haver fé nos pecadores. Logo, também pode haver prudência. Ademais, de acordo com a ética, dizemos que bem deliberar é o principal ato da pessoa prudente. De modo especial. Ora, muitos pecadores deliberam bem, portanto, têm prudência. Pelo contrário, o filósofo declara que é impossível para uma pessoa ser prudente a menos que seja bom. Mas nenhum pecador é bom, portanto, nenhum pecador é prudente. Respondo que a prudência é de 3 tipos. Existe uma falsa prudência que leva este nome por sua semelhante com a verdadeira prudência. Pois assim como uma pessoa prudente é aquela que dispõe bem as coisas que devem ser feitas para um bom fim, aquela que dispõe as coisas que são adequadas para um fim maligno tem uma prudência falsa, na medida em que aquilo que ela aceita como fim não é um bem verdadeiro, mas apenas na aparência. Assim como um homem é chamado de um bom ladrão e dessa maneira pode-se falar de um ladrão prudente, a título de semelhança, porque encontra maneiras adequadas de cometer um assalto. A esse tipo de prudência, o apóstolo se refere quando diz que a prudência, a sabedoria da carne é a morte. Romanos 8:6. Porque seu fim último consiste nos prazeres da carne.
O segundo tipo de prudência é a verdadeira prudência, porque por meio dela encontra-se maneiras adequadas de se obter um bom fim, mas ainda assim é imperfeita, por dois motivos. Primeiro, porque nesse caso o bem aceito como fim não é o bem comum de toda a vida humana, mas de algum caso particular. Assim, quando um homem inventa maneiras adequadas de conduzir seus negócios ou de velejar, é chamado de negociante ou marinheiro prudente. Em segundo lugar, esse tipo de prudência é imperfeito porque falha no ato principal da prudência, como quando uma pessoa delibera bem e faz um bom juízo, mesmo sobre coisas que dizem respeito à vida como um todo, mas não o prescreve eficazmente. O terceiro tipo de prudência é verdadeira e perfeita, pois delibera, julga e comanda tendo em vista a boa finalidade da vida humana como um todo. É somente a esta que se pode chamar de prudência em sentido simples, a qual não pode estar nos pecadores, pois é o primeiro tipo de prudência que está neles. Mas a prudência imperfeita é comum aos bons e aos maus, especialmente aquela que é direcionada a um fim particular. Já o primeiro tipo, uma vez que sua imperfeição é derivada de uma falha no ato principal, é própria apenas dos ímpios. A primeira objeção deve-se dizer que essa afirmação de Nosso Senhor deve ser entendida como se referindo ao primeiro tipo de prudência. Portanto, não se diz que os ímpios são prudentes em sentido simples, mas que são prudentes com sua gente. Quanto à segunda objeção, deve-se afirmar que a natureza da fé consiste não na conformidade com o apetite de ações corretas, mas apenas no conhecimento. Mas a prudência implica uma relação com o apetite correto. Primeiramente porque seus princípios são os fins em matéria de ação. Com base nesses princípios, o ser humano forma uma estimativa correta por meio dos hábitos da virtude moral, que retificam o apetite. Portanto, sem a virtude moral não há prudência, como demonstrado anteriormente. Em segundo lugar, a prudência comanda ações corretas, que não acontecem a menos que o apetite esteja certo. Portanto, embora a fé, por causa de seu objeto, seja mais excelente que a prudência, por sua própria natureza, é mais oposta ao pecado que surge de uma desordem do apetite. Quanto à terceira objeção, deve-se dizer que os pecadores podem, de fato, ser de bom conselho para um fim maligno ou para algum bem particular, mas não são perfeitamente de bom conselho para o fim último de toda a vida, uma vez que não cumpre esse conselho. Portanto, não tem a prudência dirigida apenas para o bem, mas tem, segundo o filósofo, a esperteza denotica. Isso é, a diligência natural que pode ser direcionada tanto para o bem quanto para o mal. Ou a astúcia panurgia, que é direcionada apenas para o mal. E é aquela que chamamos acima de falsa prudência ou prudência da carne. A prudência está em todos que têm a graça? Parece que a prudência não estaria em todos
que tem a graça, pois requer diligência, para que se possa prever corretamente o que deve ser feito. Ora, muitos que têm a graça não têm essa diligência. Portanto, nem todos os que possuem a graça têm a prudência. Além disso, uma pessoa prudente é aquela que delibera bem, como mencionado acima no artigo 8 e 13. No entanto, muitos que têm a graça não deliberam bem e precisam ser guiados pelo conselho de outras pessoas. Portanto, nem todos os que possuem a graça têm a prudência. Ademais, o filósofo diz nos Tópicos que não é evidente que os jovens sejam prudentes. No entanto, muitos jovens têm a graça. Portanto, a prudência não é encontrada em todos os que têm a graça. Pelo contrário, nenhum ser humano tem a graça a menos que seja virtuoso. Ora, ninguém pode ser virtuoso a não ser que seja prudente. De fato, Gregório declara que as outras virtudes não podem ser virtudes a menos que efetuem prudentemente o que desejam realizar. Portanto, todos aqueles que possuem a graça têm a prudência. Respondo que as virtudes são necessariamente conexas, para que assim quem tem uma delas tenha todas, como anteriormente afirmado. Ora, quem tem a graça tem a caridade, de modo que necessariamente tem todas as outras virtudes. E assim também tem necessariamente a prudência, já que esta é uma virtude, como demonstrado acima. Em relação à primeira objeção, deve-se afirmar que a diligência é dupla. A primeira é suficiente em relação às coisas necessárias à salvação. E essa diligência é dada a todos os que têm a graça, a quem a unção ensina todas as coisas. Mas há também outra diligência que vai além do suficiente, pela qual uma pessoa é capaz de prover a si mesma e a outros, não apenas das coisas necessárias para a salvação, mas também de todas as questões relacionadas com a vida humana. E esse tipo de diligência não está em todos os que têm a graça. Quanto à segunda objeção, deve-se dizer que aqueles que precisam ser guiados pelo conselho de outras pessoas são capazes, caso tenham a graça, de bem deliberar pelo menos nestas duas coisas. Saber que necessitam da orientação de outras pessoas e discernir os bons dos maus conselhos. Quanto à terceira objeção, é preciso dizer que a prudência adquirida resulta do exercício das ações, pelo que sua aquisição exige experiência e tempo. Portanto, não pode estar nos jovens, nem pelo hábito, nem em ato. Por outro lado, a prudência gratuita é causada pela infusão divina. Portanto, em crianças que foram batizadas, mas não chegaram ao uso da razão. A prudência quanto ao ato, mas não quanto ao ato, mesmo nas enfermissas. Entretanto, para aqueles que já passaram ao uso da razão, há ainda a possibilidade de agir em relação às coisas necessárias para a salvação, pois
Com o exercício, há aumento da prudência em direção a seu aperfeiçoamento, assim como acontece nas outras virtudes. Por isso, o apóstolo diz que o alimento sólido é para os perfeitos, aqueles que, por costume, são capazes de discernir o bem do mal. Hebreus 5:14. A prudência está em nós por natureza? Parece que a prudência estaria em nós por natureza. O filósofo diz que coisas ligadas à prudência parecem naturais, a saber, a cinesis, o bom senso e a ignomia, a compreensão. E similares, mas não aquelas que estão relacionadas com a sabedoria especulativa. Olha, as coisas pertencentes ao mesmo gênero têm o mesmo tipo de origem, portanto também a prudência está em nós por natureza. Além disso, as mudanças de idade acontecem de acordo com a natureza. Ora, a prudência é consequência da idade. Segundo João, capítulo 12, versículo 12, a sabedoria está nos mais velhos e a prudência na idade avançada. Portanto, a prudência é natural. Ademais, a prudência é mais condizente com a natureza humana do que com aquela dos animais. No entanto, existem casos de certa prudência natural em animais. Segundo o filósofo da investigação sobre os animais, logo a prudência é natural. Pelo contrário, o filósofo afirma na Ética que em virtude intelectual é originada e aumentada pelo ensino, e desse modo exige experiência e tempo. Ora, a prudência é uma virtude intelectual, como declaro acima. Portanto, a prudência está em nós, não por natureza, mas pelo ensino e pela experiência. Respondo que, como demonstrado acima, a prudência inclui o reconhecimento de universais e de questões singulares de ação, às quais a prudência aplica os princípios universais. Assim, concerne o conhecimento dos universais. O mesmo deve ser dito sobre a prudência e a ciência especulativa, porque os princípios universais primários de ambas são conhecidos naturalmente, como demonstrado acima. Exceto que os princípios comuns da prudência são mais connaturais ao ser humano. Pois, como observa o filósofo, a vida segundo a razão especulativa é melhor que a vida de acordo com a natureza humana. Mas os outros princípios universais são de segundo grau, seja os da razão especulativa, seja os da razão prática. Não são herdados por natureza, mas adquiridos pela descoberta por meio da experiência e do ensino. Por outro lado, no que diz respeito ao conhecimento particular das coisas relacionadas com a ação, devemos fazer uma distinção adicional, porque a ação diz respeito ao fim ou os meios para atingir um fim. Ora, os fins certos da vida humana estão determinados. Portanto, pode haver uma inclinação natural na direção desses fins. Pois, como foi declarado acima, alguns, por uma inclinação natural, têm certas disposições pelas quais estão inclinados para fins certos, e, consequentemente, também têm naturalmente um julgamento correto sobre semelhantes fins.
mas os meios para atingir um fim. Nos assuntos humanos, longe de serem fixos, são multivariados, de acordo com a variedade das pessoas e dos assuntos. Daí que, uma vez que a inclinação da natureza está sempre em busca de algo fixo, o conhecimento desses meios não pode estar no ser humano naturalmente, embora por disposição natural. Uma pessoa possa ter uma aptidão maior do que outra de discernir esses meios, como acontece também com a derivação de conclusões nas ciências especulativas. Portanto, como a prudência não se relaciona com os fins, mas aos meios, como declarado assim, segue-se que a prudência não é inata. Contra a primeira objeção, deve-se dizer que, na passagem citada, o filósofo está falando de coisas relacionadas com a prudência, na medida em que são direcionadas para fins. No mesmo texto, um pouco antes da referida passagem, ele havia dito que esses são princípios relacionados diretamente com o fim. É por isso que ele não menciona a eubulia, o bom conselho, a boa deliberação, entre esses princípios, porque esta aconselha sobre os meios. Quanto à segunda objeção, deve-se dizer que a prudência encontra-se mais nas pessoas idosas, não apenas porque sua disposição natural acalma o movimento das paixões sensíveis, mas também por sua longa experiência. Quanto à terceira objeção, mesmo nos animais existem maneiras fixas de chegar a um fim, porquanto observamos que todos os animais de uma mesma espécie agem da mesma maneira, mas isso é impossível no ser humano, por causa da sua razão que toma conhecimento dos universais e, consequentemente, estende-se a uma infinidade de singulares. Artigo 16. A prudência pode ser perdida por esquecimento? Parece que a prudência poderá ser perdida por meio do esquecimento, pois, como a ciência trata de coisas necessárias, é mais certa que a prudência, que trata de questões relativas a ações contingentes. Ora, a ciência se perde pelo esquecimento, muito mais, portanto, a prudência. Além disso, como declara o filósofo, as mesmas coisas, mas por processo contrário, geram e corrompem a virtude. Ora, a obtenção da prudência requer experiência que é composta de muitas memórias, como se demonstra no início da metafísica. Portanto, como o esquecimento se opõe à memória, parece que a prudência pode ser perdida pelo esquecimento. Ademais, não há prudência sem o conhecimento dos universais, mas o conhecimento dos universais pode ser perdido por esquecimento. Logo, a prudência também pode. Pelo contrário, o filósofo afirma que o esquecimento é possível para a arte, mas não para a prudência. Respondo que o esquecimento está relacionado apenas com o conhecimento. Assim, por esquecimento, alguém pode perder completamente a arte e a ciência, porque pertencem à razão. A prudência, porém, não consiste só no conhecimento, mas também em um ato do apetite, porque, como afirmado anteriormente, no artigo 8, seu ato principal é a prescrição.
pelo qual a pessoa aplica o conhecimento que possui para fins de apetite e operação. Portanto, a prudência não é apagada diretamente pelo esquecimento, mas é corrompida pelas paixões. De fato, o filósofo diz que o prazer e a tristeza pervertem a estima da prudência. Por isso está escrito em Daniel, capítulo 13, versículo 56, a beleza te fascinou e a paixão perverteu o teu coração. E em Ezequiel 23:8, não aceite suborno, pois o suborno cega os que têm os olhos abertos. No entanto, o esquecimento pode impedir a prudência na medida em que a prescrição desta última depende de conhecimentos que possam ser esquecidos. Quanto à primeira objeção, deve-se dizer que a ciência está somente na razão e, portanto, essa comparação não existe, como já foi discutido anteriormente. Sobre a segunda objeção, deve-se afirmar que a experiência exigida pela prudência não resulta apenas na memória, mas também na prática de predeterminar corretamente. Em relação à terceira objeção, a prudência consiste principalmente não no conhecimento dos universais, mas na sua aplicação à ação, conforme declarado acima. Portanto, esquecer o conhecimento de universais não destrói a parte principal da prudência, mas atrapalha um pouco, como já foi dito. Paz e bem.